Agora vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 39, dando sequência à série de mensagens que iniciamos já há algum tempo e retornamos há pouco. Nós vamos avançar nesse capítulo, Gênesis 39, do verso 1 ao 23. Irei fazer a leitura integral com os irmãos de todos os versos que compõem este capítulo, tá? Gênesis capítulo 39, posicione a sua Bíblia neste lugar. A palavra de Deus diz assim, leiamos com reverência. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, verso 6, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Verso 13, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. E então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Eis a palavra do nosso Deus. Pai querido e amado, nós te pedimos socorro nesta manhã, mais uma vez, porque cremos firmemente que sem o Senhor nada podemos fazer. Essa é a tua palavra, daqui vem a tua voz. Por isso te peço, ó Deus, nos habilite a receber de forma apropriada o teu ensino. Nos dê condições de ter boa interpretação e boa aplicação do texto sagrado. Nós queremos crescer em graça e em conhecimento. Queremos, ó Deus, nos aproximar mais de ti. Queremos ser edificados. Por isso te pedimos, nos assiste com teu Santo Espírito. Do mesmo modo te pedimos por aqueles que ainda não te conhecem.
Ó Deus, abre a porta dos seus corações, torna um ambiente propício e em nome de Jesus, alcança-nos por completo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, no ano de 1962, o senhor José Gomes Filho lançou a famosa música Como Tem Zé na Paraíba. Oriundo de Alagoa Grande, esse José, vulgo Jackson do Pandeiro, constatou que existiam muitos Josés no nosso território e viu nisso um motivo para compor e teve sucesso com a música que assim ele criou. Atualmente nós sabemos, novos nomes são preferidos quando nós temos nossos filhos, mas cá entre nós ainda tem muito Zé por aí. Ainda tem muito Zé na Paraíba. No meu próprio círculo de amigos e familiares, quando parei para pensar, achei pelo menos uns 8. Tem muito Zé. E não se pode negar. De fato é um nome bonito. É um nome valoroso. E especialmente por causa de um dos personagens bíblicos homenageados. José, filho de Jacó. Embora existam muitos Josés na Paraíba, certamente pouquíssimos, ou quase nenhum, tem a fé tão vívida como este servo de Deus, esse menino bom da casa de Israel. José era um menino prodígio, era uma pessoa que se destacava, não é à toa que nós o admiramos e nomeamos os nossos filhos também com o seu nome. Na semana passada nós tivemos um interregno na sua história, estudando um pouco mais a conjuntura de Judá, o seu irmão. Mas agora voltamos a centralizar o menino José, um jovenzinho pastor de ovelhas, que era filho predileto de Jacó, nascido da sua esposa predileta, Raquel. Não é à toa que foi tratado com muito mimo na sua infância, recebendo inclusive um presente valiosíssimo que o distinguia dos demais irmãos, uma túnica específica. Esse menino era herdeiro de seu pai, era muito querido, passou na frente da fila dos seus outros irmãos, tendo direito à herança de Jacó, algo que certamente pode ter contrariado tanto Rúben quanto Judá. O que eu acho curioso a respeito de José é que ele é um dos pouquíssimos personagens bíblicos cujos pecados não são mencionados, especialmente aqueles que são feitos direta e objetivamente. Só que embora isso ocorra, irmãos, ou pelo menos não ocorra, José parecia um chato no seu proceder diário. Pelo menos até aqui, nesse texto sagrado, em relação ao que nós já ouvimos sobre esse sujeito. A sua fama era, para usar de um bom regionalismo, de um cabueta. Ele era um dedo duro dos seus irmãos. Ia observar o que eles faziam e depois ia contar para os seus pais o que estavam fazendo de errado. Como se isso não fosse bastante, de repente, esse cidadão passou a ter sonhos, reveladores por sinal, que o diziam que ele iria governar sobre a sua própria casa, sobre os seus familiares. Isso era demais. Os seus manos então passaram a odiá-lo. Isso era tão forte, que o texto sagrado nos diz que eles não conseguiam nem ao menos dar a shalom para o seu irmão. Uma boa noite, um bom dia. Eles não conseguiam nem mesmo fazer isso. Era silêncio absoluto dentro do lar. De repente, o seu pai o enviou inocentemente para que fosse curiar o andamento do pastoreio de seus irmãos. Coisa que José nem gostava de fazer, para não dizer o contrário. Daí diante, nesse trajeto para observar o andamento do pastoreio de seus irmãos, a vida de José mudaria drasticamente. Ele não seria mais o mesmo. A partir de então foi ladeira abaixo, quase assassinado, quase abandonado no poço e por fim vendido como um escravo, sendo falsamente reconhecido como morto pelo seu pai, uma vez que a túnica que recebeu estava coberta de sangue. Chegamos ao capítulo de número 39. Estamos ansiosos para ver como essa novela vai continuar. José ainda é um garoto, sim, mas ele é prodígio. O relato do seu governo debaixo de Jacó, Potifar, o carcereiro e Faraó vão aparecer.
Mas não se enganem, irmãos, nem tudo é cor-de-rosa nessa história. São altos e baixos, são desvios e mais desvios de rota. Contudo, apesar dos pesares, o servo de Deus não se desesperou com as curvas da providência, porque ele sabia muito bem daquilo que Moisés faz questão de destacar nesse texto, como a sua sentença mais importante: Vayeri Yahué et Yosef. O Senhor estava com José. A estrutura desta porção é organizada de tal modo que nós formamos um sanduíche. Os primeiros versos se assemelham muito aos últimos, de tal modo que o verso 1 ao 6 e o verso 20 a 23 tratam da mesma coisa. Momentos de grande dificuldade de José, que foram transformados em oportunidade de liderança. O restante, parte central do texto, traz o triunfo da fé sobre o pecado, como nós devemos agir quando somos tentados por Satanás. Tendo tudo isso considerado em nossos corações, irmãos, agora eu quero comunicar a vocês a seguinte declaração: o Senhor da aliança está conosco nas reviravoltas da vida. O Senhor da aliança está conosco nas reviravoltas da vida. Vamos ao texto sagrado? Olhe o versículo de número 1 primeiramente. Aqui vamos encontrar ainda um adolescente com 17 anos, José, que foi levado para o Egito, na época, ao que tudo indica, de sua 15ª dinastia. Ele chegou lá em uma caravana de midianitas, descendentes de Ismael, que o venderam ao egípcio Potifar, homem poderoso, importante, descrito como oficial do faraó e capitão da guarda. Potifar viu em José alguma coisa que nós não sabemos, e então o decidiu comprar para que fosse seu escravo particular. Que talvez esse senhor não tivesse ideia é que José não seria um escravo qualquer. Esse não era um homem comum. O servo de Deus começou a trabalhar diligentemente, dia após dia, com as suas atividades. Primeiramente morando no anexo da residência de Potifar, até que prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, José prosperava em tudo que realizava, comprazendo o seu chefe, que decidiu por fim, era até sábio da sua parte, promovê-lo a administrador de seus bens. Perceba então que José, do fundo do poço, começou a ter crescimento gradativo de funções. A certeza de Potifar quanto à competência de José era tanta que o texto nos diz que ele deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O herói da fé, ainda em desenvolvimento, a despeito da sua juventude, se destacava. Chama a atenção no nosso texto. Primeiramente, por conta da sua piedade, por conta da sua ética correta de trabalho. José era um cara dedicado, José era zeloso, José era fiel para com o seu senhor. E de repente as coisas começaram a dar certo. Alguns dizem que a razão para tudo isso dar certo é por conta da piedade de José. Será, irmãos? Não. Na verdade, meus irmãos, a sua prática devota não era a razão do seu sucesso. Era apenas o efeito. A coisa real por trás disso, eu já adiantei aos irmãos, se encontra no versículo seguinte. Vayeri Yahué et Yosef. O Senhor estava com José. Aos olhos humanos nem todos percebem isso, mas Potifar percebeu. O Senhor estava com José. Isso significa, irmãos, que a fé de José era pública, que o seu procedimento de piedade era intencional. Isso significa que Potifar tinha total consciência das convicções religiosas do seu escravo e se sentiu atraído por isso. Daí em diante, por motivos hoje imperscrutáveis para nós, decidiu ficar bem pertinho de José.
O resultado é exposto nos versos 5 e 6. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar fazia, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Sabe aquele sujeito que em tudo que mexe, a coisa prospera? Sabe aquela pessoa que onde coloca o dedo, o negócio dá certo? Você toca no seu corpo, depois passa o mel sobre o seu, para ver se você também entra nessa jogada. Bem, para Potifar, José era essa pessoa. Mas o egípcio floresceu, meus irmãos, segundo o nosso texto, não por causa de um misticismo, não por causa simplesmente de José. Ele floresceu como evidência, como prova da aliança que Deus tinha feito com a semente de Abraão, o bisavô de José. Capítulo 12, verso 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Ou seja, quem estivesse mais perto dos patriarcas, com boa disposição, lógico, seria abençoado por osmose. E como falei, irmãos, a crônica deixa muito claro para nós que esse herói em desenvolvimento chama a atenção. Ele se destaca, não só por conta da sua ética de trabalho, mas também por causa de sua beleza física. José era bonitão, era filho de Raquel, neto de Sara, duas mulheres descritas com o mesmo reconhecimento dele aqui no texto. Capítulo 12, verso 11, capítulo 29, verso 17, todos eles são atraentes e de boa aparência. Isso tornou o jovem de algum modo suscetível aos avanços sexuais da esposa do seu chefe, porque depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. A tradução que nós usamos, a NVI, parece suavizar o ocorrido, tratando-o mais como um convite, quando na verdade o texto original fala apenas que ela disse, no sentido de ter ordenado algo para ele: venha, deite-se comigo, no mesmo tom de voz das vezes em que ela mandou ele tirar o pó dos móveis, ou endireitar as cadeiras. Venha, deite-se comigo. O que vemos no nosso texto, irmãos, está mais perto de um estupro do que de uma sedução, do que de um flerte. O fato é que ela, a senhora da casa, julgando ser livre, era escrava de sua própria luxúria, enquanto José, escravo do seu marido, tinha liberdade no Senhor. Como é que José ficou nessa história toda? Olhe para o texto. Ele, vulnerável e sozinho, em terra de seu ninguém, foi tentado pelo inimigo, e não foi apenas uma vez. Temos 3 relatos distintos dos dardos inflamados de Satanás. O primeiro, os irmãos já ouviram, encontrando resposta nos versos 8 e 9. Ele se recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Para José, sucumbir a este atentado equivalia a ser perverso com aquele que lhe confiou todas essas coisas. Primeiramente, à vista daquela moça, o seu próprio marido, Potifar, que havia gradativamente promovido José a cargos e mais cargos. José era leal. José não suportava a ideia de ter que desprezar o seu senhor deste modo. Sucumbir ao atentado para José, não menos importante, em última instância, significava pecar contra Deus. Aquele que criou o coito para a realização particular dentro do casamento. Essa primeira investida, portanto, foi resistida. Segundo relato, irmãos, descreve a obstinação da moça no seu assédio. Verso de número 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
Se a moça estivesse em casa, José ia trabalhar no campo. Se a moça estivesse em campo, José ia trabalhar em casa, longe dela. Só que as suas tarefas o impediam de encontrar eficácia nessa sua estratégia. É o que o terceiro relato nos prova, versos 11 e 12. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas. E dessa vez, irmãos, nenhum dos empregados ali se encontrava. Ele ia ficar sozinho com a moça, que o viu, o agarrou pelo seu manto e voltou a gentilmente convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Em todas essas tentações, de todo o processo descrito aqui neste texto, irmãos, a fé triunfou sobre o pecado, mesmo sendo necessária uma fuga urgente para não tombar. Embora escrito milênios de anos depois, o conceito de Paulo a Timóteo parecia servir bem a José. Fuja dos desejos malignos da sua juventude. José, irmãos, se destacava por sua piedade. José chamava a atenção, era um menino prodígio. É impossível, dentro do contexto, não observar o contraste entre o seu irmão Judá e ele mesmo. Afinal de contas, Judá viveu como um cananeu dentre os cananeus, mas José viveu como um crente dentre os egípcios. José venceu. Qual seria a recompensa para esse servo de Deus depois de vencer a tentação? Será que o Senhor o honraria com outra posição dentro da casa de Potifar, mais elevada ainda? Será que ele teria sucesso financeiro, liberdade da escravidão? Não. Às vezes, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fugimos da tentação pelo mundo, nós somos humilhados. É isso que aconteceu com José. Quando aquela moça viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Essa moça, ela era tão sabida, segundo os seus próprios conceitos, que conservou o manto consigo, até que o senhor de José, Potifar, seu marido, chegasse em casa. E então contou a mesma história, tintim por tintim, aquele escravo hebreu que você nos trouxe. Aproximou-se de mim para me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. José, taxado de modo ultrajante de escravo e de modo, irmãos, xenofóbico de hebreu, foi caluniado pela esposa de Potifar. Tudo isso porque supostamente deu um vacilo. Na pressa de correr da tentação, ele escapou, no estilo salve-se quem puder, abandonar o navio, esquecendo justamente o seu manto. E essa foi a segunda vez em que as suas roupas viraram evidência para comprovar uma verdade mentirosa. Então ela contou tudo para o seu marido. Este ouviu com atenção tudo o que estava sendo comunicado, e o texto nos diz que ele ficou indignado. Potifar ficou irado, especialmente depois de ouvir as palavras: foi assim que seu escravo me tratou. E aqui você pode pensar: José está ferrado. O que é que Potifar vai fazer com ele? Potifar está indignado. Só que é possível, irmãos, até mesmo presumível, que ele tivesse ficado indignado com a sua esposa e com a situação de perder o seu melhor escravo, do que com José. Isso nós sabemos principalmente pelo conhecimento íntimo, de intimidade que ele nutria com ambos. Não obstante, a situação estava colocada diante dele. A manchete do jornal do bairro ia aparecer, seja ela verdadeira ou não, por causa do escândalo que a mulher promoveu. Que sinuca de bico, então. Segundo as leis correntes do Egito naquela época, o sujeito tinha que ser morto,
executado por causa desse crime. Mas José era inocente. Potifar sabia que José era inocente, ele conhecia a sua esposa. A solução encontrada se encontra aí, lá no verso 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, local onde estavam os enclausurados políticos de Faraó. E embora não estejamos falando de um centro de detenção educativo, certamente as condições eram menos desconfortáveis do que a morte ou de uma cadeia regular do Egito. Ainda assim era uma cadeia, era um encarceramento, até mesmo descrito pelo salmista no Salmo 105. José foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. José foi preso, irmãos, e lá estava ele de novo, de uma forma ou de outra, humilhado, no fundo do poço mais uma vez, em mais uma reviravolta da providência. Quem sabe, neste instante aqui, sofrendo mais uma tentação, há de se sentir abandonado por Deus. José ficou na prisão, e segundo alguns estudiosos, por mais de 10 anos, esperando alguma libertação, alguma mágica acontecer para que ele tornasse a sair daquele lugar. E por isso nós pensamos, agora chegou o fim dele, agora não tem mais saída. Quase assassinado, 37:20, quase abandonado num poço, 37:24, quase esquecido entre os serviçais de um oficial egípcio, 39:1, e agora quase desamparado no Chilindró. Mas, irmãos, Vayehi Yahweh et Yosef, o Senhor estava com José. Por que que o Senhor estava com José? O que é que José tem que nós não temos? Como falei aos irmãos, José é um dos poucos personagens da Bíblia cujos pecados não são registrados. Daí a pergunta: será que Deus estava com José por causa disso? Porque José era o bonzão? Porque José era perfeito? Não. Deus estava com José, olhe para o texto, devido à sua bondade. Essa é a palavra que traduz o hebraico hesed, que significa fidelidade pactual. Havia uma aliança, havia um compromisso que o Senhor estabeleceu. E sabemos, irmãos, que Deus não é homem para que minta. Deus não é como filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele estabeleceu a aliança da promessa. Essa promessa da vinda de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15, no qual seriam abençoados todas as nações deste globo, Gênesis 12:3. Por isso, mesmo que estivesse no calabouço, mesmo que estivesse totalmente perdido aos olhos humanos, José não seria abandonado por Deus, pelo Senhor da aliança. Porque o Senhor da aliança estava com José nas reviravoltas da sua vida. E em mais uma das ruínas do herói da fé, vejamos, Deus o exaltou, desta vez concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia, de forma quase idêntica ao que aconteceu com a casa de Potifar. O carcereiro também não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Que história, meus irmãos, não é verdade? Só isso aqui já dá um filme belíssimo, uma série de 10 episódios, com várias idas e vindas. Só que segure um pouquinho o seu fôlego, calma aí, porque as reviravoltas da vida de José não terminam por aqui. Semana que vem ouviremos mais sobre isso, mais reviravoltas. Por ora, saiba, as reviravoltas da vida dele não acabaram. Fazendo uma ponte de aplicação para nós, saibamos que as reviravoltas das nossas vidas também não terminam aqui e agora. Me compreenda, irmão,
Veja se eu não estou certo quando digo que a nossa linha do tempo é mais parecida com uma viagem, um trajeto passando por montanhas e vales, do que simplesmente uma viagem entre planícies. Nós temos altos e baixos, nós temos momentos de exaltação e de humilhação. Às vezes está tudo muito bem, até que o Senhor nos fere e nós passamos a capotar em desabamento. Às vezes nós estamos perdendo a final da Libertadores por 1-0 aos 42 do segundo tempo. E aí o Gabigol vem e faz 2 vezes gol para o Flamengo. Eu sei que essa não é a melhor ilustração, irmãos. Está acontecendo o inverso atualmente. Mas não deixa de deixar claro o padrão daquilo que está acontecendo com cada um de nós. Exaltados, humilhados. Exaltados, humilhados. Exaltados, humilhados. Parece dar uma canseira às vezes, não é mesmo? A piadinha por vezes também surge. Quando é que os humilhados vão ser exaltados definitivamente? Meus irmãos queridos, esse texto está aqui diante de nós hoje por várias razões, e uma delas é nos ensinar que Deus não equilibra a balança aqui e agora. Nem sempre a balança vai estar favorável a nós nas nossas conjunturas. Às vezes Deus vai estar pesando a sua mão para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos treinar. Porque Deus não existe para nos mimar. Deus opera de acordo com o beneplácito da sua vontade, boa, perfeita e agradável. Essa vontade pode nos levar a casas de detenção no Egito. Essa vontade te levou a casas de detenção no Egito. Irmãos, como fez com Jó, Deus pode tirar os nossos bens, Deus pode tirar a nossa família, Deus pode atingir a nossa saúde. Porém, a lição mais preciosa desse texto, não deixe passar, é que o Senhor não se tira a si mesmo das nossas vidas. O Senhor da aliança está conosco nas reviravoltas da vida. No palácio do Egito, ou no fundo de um poço, o Senhor estava com José. No auge da tua carreira profissional, meu irmão, ou na necessidade de viver debaixo de uma ponte, o Senhor da aliança está conosco nas reviravoltas da vida. Eu sei, nem sempre nós conseguimos enxergar isso tão claramente na nossa vida. De repente o descontentamento nos faz questionar o que é que Deus está fazendo no meio da enfermidade que me alcançou. Eu não estou entendendo por que Deus quer isso. De repente, meus irmãos, nós ficamos sem entender porque as injustiças desse mundo nos estão alcançando por causa de pecado de outros. Questionamos a Deus pela falta de pretendentes para o casamento, pelo desemprego que não se encerra, pelo tempo que não temos para fazer um monte de coisa. O que é que Deus está fazendo? Eu quero que os irmãos considerem, à luz desse texto, que talvez Deus queira usar o nosso sofrimento para nos levar a ter contato com alguém que necessite ver o Senhor operar nessas circunstâncias. Sabe aquele seu vizinho que se afastou da igreja e que não volta de jeito nenhum? Você sabe aquele seu companheiro de trabalho que é indiferente à sua fé? É possível que eles precisem ver na sua vida, em meio à dor, sofrimento e perda, como é o Senhor estar com alguém. Como é ser atraído pela ética piedosa do trabalho, da devoção, da caminhada diária. Porque, afinal de contas, dizer o Senhor está conosco, quando não há nuvens nos céus, é muito fácil. E muito diferente de confessar a mesma coisa no vale da sombra da morte. A manutenção da ética cristã, quando o furacão está passando, irmãos, e nós estamos no meio dele, é atraente. As pessoas perguntam, por quê? Como é que você faz isso? Eu tenho uma parente que recebeu, imagino, porção dobrada de fé. Certo dia ela foi acometida de uma doença terminal e a comoção na família foi imensa. Todo mundo desejando a cura dela, uns orando, outros rezando e por aí vai. Mas o curioso, irmãos,
é que, embora cabisbaixa em alguns instantes, ninguém é de ferro, ela nunca entregava os seus pontos em desespero, até mesmo chamando a minha atenção. E eu tive que lhe perguntar: como é que você consegue? Como é que você consegue suportar diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida? Talvez amanhã você não esteja viva mais. E ela me respondeu com palavras que eu nunca vou esquecer: Lucas, eu não posso perder a oportunidade de passar pelo que o Senhor reservou para mim neste momento. Eu não conheço todos os caminhos de Deus, mas Ele conhece todos os meus. Por isso, irmãos, eu creio que essa mesma mensagem, esse mesmo conceito estava na mente de José. Anos e mais anos, supostamente abandonado numa prisão, rejeitado pelos seus irmãos, morrendo em terra de seu ninguém. Mas ele sabia: o Senhor está comigo. Por isso, querido irmão, você não precisa ter medo de estufar o seu peito e dizer coisas que talvez soem absurdas para alguém, como: eu não vou desperdiçar o meu câncer. Eu não vou deixar esse luto passar pela família sem que eu testemunhe da presença de Deus na minha vida, para que as outras pessoas vejam como é o Senhor operar no meio do sofrimento, para que outras pessoas vejam como o Senhor é poderoso para sustentar um pecador fraco como eu. A ética cristã, ela é atraente. Ah, Lucas, mas isso é fácil de dizer. Se talvez essa coisinha não tivesse acontecido na minha vida, esse detalhe pequeno, tenha certeza as coisas seriam diferentes. Eu estaria amando melhor minha esposa, eu estaria criando melhor os meus filhos, eu estaria trabalhando melhor, até servindo melhor o Senhor na igreja. Será? Você pode garantir isso mesmo, meu irmão? Dizem que o cristão maduro tem 3 características: a fé salvífica, a prática das boas obras e o sofrimento. Nós somos feitos de sofrimento. Deus nos amadurece ao passo que nós sofremos. Não venha com essa história de: e se eu não estivesse passando por isso? Meu irmão, no texto, se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, ele não chegaria ao Egito. Se José não fosse falsamente acusado pela senhora Potifar, não teria sido preso. Como veremos nas próximas semanas, se não estivesse preso, nunca teria se encontrado com os servos de Faraó, jamais podendo salvar o Egito e principalmente a sua própria família quando a fome chegasse ao Egito. Sua própria família, entenda, a linhagem que vai acabar em Jesus Cristo. Irmãos, a providência nunca falha. Você está no lugar certo e na hora certa. Antes de governar o Egito, José teve que governar uma prisão. Antes de governar o Egito, José teve que governar a casa de Potifar, porque primeiro o Senhor nos testa com responsabilidades menores, para que assim, se podemos dizer, sermos promovidos para coisas mais importantes. Portanto, vocês aí, candidatos a seminaristas, pastores, presbíteros, diáconos, liderança em geral da igreja, antes de governar a igreja, irmão, Deus quer que você governe a sua casa. Deus quer que você seja marido de uma só mulher, que você faça cultos domésticos, que você pastoreie o coração dos seus filhos, para que depois possa avançar em questões mais altas. Antes de cuidar da igreja inteira, você pode cuidar dos irmãos do seu pequeno grupo, pastoreando eles de forma menor, porque Deus usa todas as coisas, especialmente as mais dolorosas, as mais sôfregas da nossa vida, até que enfim o caráter de Cristo seja formado e nós estejamos prontos para governar com Ele. Não o Egito apenas, não uma simples casa, mas todo o mundo que Ele criou. Nós vamos governar com Cristo como co-herdeiros do seu reino. Para chegar lá, meus irmãos, Deus vai nos treinar. Deus vai nos colocar em diversos lugares, que às vezes não vamos gostar, que serão difíceis, mas que servirão para o caráter do seu Filho ser cultivado em nós. Por ora, não se esqueçam, nós somos mordomos, irmãos. Temos a tarefa de cuidar e cultivar das posses de Deus. Portanto, onde Ele colocou você, cuide,
cultive. Onde Ele colocou você, cuide e cultive, porque tudo é dele. Sim, eu creio que também uma aplicação sobre as tentações da vida cabe aqui. A mensagem central é sobre a providência, mas certamente podemos aprender sobre como fugir do pecado. É muito provável que você não seja essas coisas todas, como Sara, como Raquel, como José. Talvez nenhuma mulher vai te agarrar pelo manto e te ordenar: venha, deite-se comigo. Mas não se engane, Satanás virá com tentações, uma hora ou outra. A palavra nos diz que ele anda ao nosso derredor, esperando por ocasião para nos devorar, para que nós abramos a porta do nosso coração e deixemos o casamento, o trabalho, a família serem corrompidos por veneno pecaminoso. Venha, deite-se comigo. Irmãos, não é isso que nós escutamos em todas as tentações que passamos. Venha, deite-se comigo. Não é essa a tentação de todas as áreas da nossa vida, sexual, intelectual, emocional, o que for. Quando a falsa doutrina tenta nos atrair, ela não diz: venha, deite-se comigo. Quando o descontentamento quer vencer a satisfação em Deus, ele não diz: venha, deite-se comigo. Quando a ira quer vencer a maldição, ele não diz: venha, deite-se comigo. Quando a produtividade do emprego nos atrai a acumular mais e mais dinheiro, nos afastando das prioridades do reino, ele não diz: venha, deite-se comigo. Veja, você peca ao deitar-se com as mulheres dos outros, mas também peca ao deitar-se com o seu trabalho. Você também peca ao deitar-se de maneira idólatra com a sua reputação, com o lazer desenfreado, com o seu orgulho que o tenta dominar. Se não tomar cuidado, você peca até mesmo ao se deitar de maneira idólatra com o seu próprio cônjuge. Tais cantadas malévolas nós ouvimos cotidianamente. Todos os dias somos bombardeados: venha, deite-se comigo. Satanás nos tenta, Satanás insiste, e às vezes nos vence pelo desgaste gerado, pela natureza pecaminosa que ainda reside dentro de nós. Mas a verdade, irmãos, é que Deus já providenciou escape para nós. José é prova disso. O ensino da Escritura é que nada ou ninguém pode substituir a suficiência de Deus. José não caiu em tentação, mas não é porque ele era o bonzão. José não caiu em tentação porque já tinha tudo com o Senhor. Nada que Satanás pudesse oferecer para ele era melhor do que o Senhor já o tivesse dado pela sua graça. E assim sendo, confiando no Senhor, ele armou-se adequadamente para enfrentar a guerra. E diante da batalha pela santidade, nós fazemos bem se aprendemos com este servo de Deus. Quais foram as suas estratégias? Primeiro, amor a Deus e ao próximo, enxergando Potifar e a sua esposa. Segundo lugar, irmãos, ver a importância de evitar a presença do pecado, isto é, ficar distante do penhasco. Em terceiro lugar, fugir no dia mau. Quando o negócio fica crítico, quando fica difícil, fuja. Mesmo que tenha que deixar os troços para trás. É melhor perder um manto do que perder sua própria alma. Porque o nosso poderio bélico é espiritual, irmãos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos naquele que peleja por nós, sempre nos dando um escape. E assim sendo, nós não só compreendemos José, nós fazemos coro com José. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Por fim, não caiamos no erro, dentro do nosso contexto, de endeusar José ou de demonizar Judá. Como explica certo comentarista, Deus não estava operando na vida de José porque este lhe obedeceu e resistiu à tentação, enquanto ausente da vida de Judá porque este cedeu à tentação e caiu em pecado. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Diferente de Jacó, Deus não amava mais a José do que a Judá.
De certo, ele se alegrava quando José o obedecia, mas não o amava mais por causa disso. De certo, ele se entristecia quando Judá pecava, mas não o amava menos por conta disso. Nós estamos no mesmo barco, irmãos. Alguns aqui são mais parecidos com José, mais piedosos, mas caem também. Outros são mais parecidos com Judá, passando por circunstância difícil, em pecado. O que devemos nos lembrar é que todos nós estamos debaixo da mesma realidade. Somos pecadores carentes de Deus, pecadores necessitados do seu perdão. Você pode achar que é o bonzão, mas não é não. Você pode achar que é o grande e terrível que não pode ser alcançado, mas não é não. Os dois personagens bíblicos do nosso texto estão aqui para cumprir propósitos claros. Portanto, se você venceu tentações como José, está apenas confirmando o que 1 Coríntios 10 nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Se você caiu como Judá, está apenas confirmando 2 Coríntios capítulo 12: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei se você é um Judá ou um José da Paraíba, mas saiba disso: tu pode ser bom, mas não a ponto de ser impecável. Tu pode ser cheio de pecado, mas não a ponto de não poder ser perdoado. A vida é cheia de reviravoltas, irmãos. Ninguém nunca imaginou que você estivesse aqui hoje. Vide a sua vida pregressa, como você encarava a espiritualidade no Senhor. A vida é cheia de altos e baixos, cheia de reviravoltas, as principais delas constando nas páginas manchadas de sangue da Bíblia que você tem em mãos. Exaltação, humilhação, exaltação, também foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Aquele que condescendeu da sua glória nos céus, vindo em forma de servo, vivendo entre nós. O profeta Isaías predisse que uma virgem ficaria grávida, ele daria o nome de Emanuel, Deus conosco. Esse Jesus é o Yahvé que salva, é o grande eu sou, é o cumprimento das promessas escondidas no Antigo Testamento. Esse Jesus, à semelhança de José, também foi tentado no deserto, também triunfou sobre o pecado. Ele nunca conheceu o pecado, diferente de José, meus irmãos, porque Jesus é o verdadeiro, o maior, o melhor José. Jesus também foi caluniado por seus inimigos. Jesus também foi, de maneira falsa, acusado pelos poderosos. Do mesmo jeito como aconteceu a José, segundo Hebreus 5, Jesus também aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tornando-se o autor da salvação eterna. É em Jesus Cristo que a recede, a fidelidade pactual de Deus encontra o seu ápice. Porque Ele é o descendente pactual da mulher que pisa a cabeça da serpente. É em Jesus Cristo que todos os povos, línguas e nações são abençoados. Ele é o filho de Abraão por excelência. Esse Jesus, meus queridos irmãos, que foi crucificado na cruz do Calvário, os romanos e judeus imaginando que ali tinha chegado o seu fim, mas ao terceiro dia, o Deus das reviravoltas o ressuscitou dos mortos, o deu um nome sobre todo nome, o ascendeu à sua destra nas regiões celestiais, de tal modo que todo o mundo se dobra diante dele, estrelas, sol, lua, seres humanos, todas as famílias. Ele é Senhor que governa o mundo, e se você crê nele, certamente já experimentou a maior de todas as reviravoltas da sua vida. Você sabe pela fé o que é ser transportado do império das trevas para o reino do seu Filho. Você sabe pela fé o que significava estar morto em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo de acordo com o príncipe da potestade do ar, e de repente ser vivificado em Cristo Jesus. De receber iluminação do alto para enxergar a beleza do Evangelho, para se encantar com o Salvador. Pela fé, você entende o que é ser salvo pelo lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, sendo anteriormente insensato e desobediente. Ó irmão, seja lá onde você se encontra neste momento, em qual circunstância difícil, talvez de humilhação, saiba de uma coisa: louve o Senhor da aliança, porque Ele sempre está conosco nas reviravoltas da vida. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, responda ao Senhor em oração com fé, arrependimento, obediência e compromisso.